Oi, gente, bom dia, bom dia. E aí, como que vocês estão? Sala cheia hoje, né? Mais alunos que o normal. Tudo bem? Animados com esse frio? Gente, pra que isso, né? Cara, e ontem eu saí super para trabalhar como se fosse verão. O que é isso? Saí para trabalhar, cheguei em casa, tava 12 graus. Qual é a necessidade disso? Minha voz tá o regaço do regaço do regaço. Pensa só, parece que tô com uma batata podre na boca. Porque a voz não sai, sai tudo pelo nariz. Eu já não tenho uma voz muito boa, né? Agora a nasalada, olha o estrago que fica. Mas enfim, se agasalhem, né? Porque hoje vai ser um dia muito frio, gente. Diz que à tarde vai dar assim 6 graus, 5 graus. Não, gente, se a gente soubesse e não tivesse medo do futuro, ficava em casa. Ficava em casa embaixo da coberta, né? Eu, hein? E a máscara é gostoso, que a máscara protege do frio, parece, né? Não corta o nariz, a boca. Senão a gente ia estar com o nariz de palhaço desse tamanho, né? Horroroso. Pessoal, e amanhã frio ainda, então a gente ainda se vê no mesmo bate-frio e parece que daí sexta-feira tudo vai passar e à tarde a perspectiva é da gente estar em quase 28 graus. 2 dias do extremo, né? Não, não, a gente vai achar que a gente está com Covid 10 vezes por dia, né? Porque o nariz vai escorrer, a gente vai tossir, vai dar espirração, você vai falar, não, é Covid. Aí passa, não, é Covid de novo. Não, vai ser o caos. O corpo não aguenta, nossa imunidade vai lá na bababá, aí semana que vem tá todo mundo com herpes, tá todo mundo gripado, é o cenário. Imunidade vai lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, certeza. Bom, pessoal, hoje a gente continua o esqueminha de anelídeos, né? Semana passada vocês estavam remotos. Agora a gente vai ficar sempre uma semana sim, uma semana não, uma semana sim, uma semana não. Yes. Vai aumentar a proporçãozinha da sala também? Vai para 50? Segunda-feira. Muito bem, que bom, né? Aí vai ser melhor, né, gente? Vocês não demorarem tanto para rodar, a sala um pouquinho mais cheia, cria um ambiente, né, mais favorável. Mas aí vocês se cuidem, né? Porque aumenta o fluxo de gente, aumenta a encheção de saco, né? Aquela coisa toda. Cuidado com os corredores, que são muito estreitinhos, né? Vai ser bom. Eu acredito que vai ser bom. É que, na verdade, o referencial ele tem pouco espaço físico, né? E aí, inevitavelmente, nos corredores, a gente acaba dando uma trompadinha. Mas, assim, a gente já está vendo essa mobilização de aumento dos alunos nas outras escolas também. Né? Então, a tendência é isso aí acontecer. Eu acho que até o fim do ano a gente tem capacidade de voltar em 100%. É o que a gente escuta por aí. Agora, se as instituições vão adotar esse 100%, eu acho que vai depender de como vai ser esse retorno da rede pública de ensino, né? Porque inevitavelmente volta um montante muito grande de gente. Vocês viram que não tem essa de ficar em casa? É obrigatório vir? Não, tem um processo legal violento. Por quê? Você só não pode ir se você tiver morbidades mesmo, né? Aí, então, você tem que ter diabetes, você tem que ter hipertensão, câncer, sei lá, coisa que é muito ruim para você ficar andando. E se você não for, você vai ter falta. E aí, o que vai acontecer? A galera reprovando por falta. Não tem. Não tem. Gente, vai ser o ó esse negócio do retorno das aulas. Porque eles fizeram um esqueminha, né? Então, cada escola adotou aí, mas esse lance da obrigatoriedade, né? Tá dividindo várias opiniões. Porque, digamos que a sua mãe não queira mandar você hoje. Fala assim, não, você tá meio ruim hoje, tá meio gripada, vai ficar em casa. É falta. Já pensou? Você vai acumulando um percentil grande de faltas, né, ao longo do ano, dependendo das situações. Complexo isso. Ninguém pode ser obrigado a nada, né? A hora que a galera começa a ser obrigada, a avacalhação começa.
Então, aí vai da coordenação estipular qual que é o seu regime de estudo, entendeu? Se você vai ter uma via de assistir aula remota ou se você necessariamente vai ter que ir atrás de um atestado para levar na instituição. Entende? E aí, por exemplo, o atestado de Covid abona falta, porque você está doente por uma situação que é risco para todo mundo. Mas o atestado de dor de cabeça, de febre, de gripe, não necessariamente abonaria, entendeu? É complicado. Aí vai ser cada instituição agindo por conta própria, né, com as suas diretrizes e regras particulares, mas vai ser complicado. Enfim, bora lá, bora lá. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tudo em paz? Tudo em paz? Semana passada recebi uma cacetada de mensagens perguntando das notas, né, da prova aberta, né? Alguns me mandaram mensagem, quiseram saber, respondi sem problemas e ainda não disponibilizei a prova ali na Mariana, né? Mas tá tudo bem. Se alguém quiser saber as notas aí, pode entrar em contato sem problema algum, tá? Tiver dúvida, prof, deixa eu ver onde eu errei, aí eu dou uma tirada de foto na prova e encaminho para vocês. Tudo bem? Como eu comentei na semana passada, eu ainda não recebi algumas provas, né? Não é que as provas foram perdidas. Por exemplo, eu tinha prova comigo do Zazik, sabe? Então, algumas provas acho que acabaram indo no meio do montante de outras. Aí, o que, que aconteceu com a galera do segundo ano? Tem prova minha e não tem a prova do Newton. Então, como que a pessoa fez só a minha e não fez a do Newton? A do Newton deve estar perdida por aí, né? Então, assim, por isso que eu estou evitando de entregar as provas por enquanto, certo? Beleza. Todo mundo com material na mão? Sim? Sim? Alguém não pegou material? Não? Não? Tá todo mundo? Então tá bom. Perguntei só para dizer, né? Onde a gente vai e aí a gente segmenta a Nelídeos ainda. Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão muito quietos hoje. O que, que aconteceu? Sono, frio, fome. Comer agora é um mar, né, gente? Galera de casa, tudo bem também? Alguém quer perguntar algo? De boa, de boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Não, o Henrique tá aqui no Trelelé, a Beatriz também, a Manu. Três. Uma boa proporção, boa proporção. Ui, 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 ui. Só pegar um negocinho aqui da aula. Ui. Não, gente, vocês viram a quantidade de inscritos do Enem? 3,1. Isso que quando tinha encerrado o período de inscrição, eles tinham publicado 4 milhões. 900 mil não pagaram. Gente, vocês têm noção do que é isso? Nunca se viu na história uma oportunidade de entrar na faculdade como a desse ano. Para alguns cursos, a nota de corte vai subir, mas para alguns cursos, a nota de corte vai desmoronar. Eu falo, se esses guris do terceiro ano não passar, a gente pode bater a paulada, gente, porque é uma oportunidade ímpar de passar na faculdade com a nota do Enem. Não tem inscrito. Vocês já pensaram um trem desse? Nossa Senhora. Ano que vem, para vocês, vão ter que ralar, hein? Exato. Ano que vem o bagulho vai ser maluco, porque ano que vem as notas vão lá no extremo. Todas, sem exceção alguma. Por quê? Vai estar 100% presencial, todas as aulas vão ter voltado. Trabalho com realidade, eu trabalho com realidade. Fala, gatinha. Pode, pode.
Algumas, mas aí no segundo ano você faz como treineiro. Aí não dá, entendeu? Só se fosse valendo a prova. Tem algumas universidades que aceitam até 10 edições anteriores. Ah, mas o recurso hoje está sendo um tiro no pé. Você entra com recurso, deferem teu recurso, você entra na faculdade, cursa 1, 2 meses da faculdade embarga a tua matrícula. Porque ela não é obrigada a aceitar aluno de segundo ano, entendeu? Ela ganha a mensalidade, a matrícula, depois ela embarga a vaga do candidato. Federal não está nem dando mais recurso. Meu povo, tá feio. Pergunta-me. Que medo. Vai perguntando, que eu vou pegar a aula aqui. Fala. Ai, na verdade é assim. Quando você pensa num cenário de pesquisa técnica e científica, é, você não vai ter investimento para pesquisas que são internacionais, você não vai ter investimento para pesquisas que são interinstitucionais, e não é que você não tem investimento, a verba é insuficiente, entendeu? Esse é o lance do problema. E essas pesquisas que estão sofrendo esses colapsos, né, esses grandes problemas, elas são pesquisas que têm patente, que são pesquisas muito caras, né, pesquisas que envolvem a validação de um fármaco ou de alguma substância. O cenário da pesquisa é um cenário crescente, né? Então você faz uma graduação, começa com uma iniciação científica já dentro da graduação, e aí você vai assumindo patamares. Esses primeiros projetos basais, que são projetos de iniciação científica, eles não são projetos de alto custo. E eles são disponibilizados e ofertados da mesma forma nas privadas quanto nas particulares. Entendeu? O que vai comprometendo é quando você vai subindo de patamares. A hora que você vai para um mestrado, que você precisa adquirir reagentes que são mais caros, a hora que você vai para um doutorado, quando você vai fazer um PhD, aí sim esses impedimentos vão acontecendo. E uma das coisas que foram bloqueadas, né, tanto na pesquisa da pública quanto da privada, foram as bolsas ofertadas aos alunos. Porque, gente, assim, é uma vergonha você ser bolsista, porque o dinheiro não dá para bulhufa nenhuma. Né? Eles acham que a gente vive de luz e água, né? Do poço ainda, porque você nem pode pagar a conta de água. Geralmente, os órgãos de iniciação científica, eles são órgãos governamentais. Então, CNPq, Fundect, que é um órgão estadual, né, FAPESP, que é um órgão em São Paulo. Então, eles vão ofertando as bolsas para a gente. As bolsas de iniciação científica, que são aquelas que vocês estão na faculdade, elas oscilam até R$ 450. Então, você trabalha o mês inteiro e recebe R$ 450. Se você estiver numa instituição particular, essa bolsa pode ser revertida para desconto na mensalidade. Entendeu? Então, você vai trabalhar na faculdade, num laboratório de pesquisa, desenvolvendo pesquisa. Não é trabalhar, lavar o chão, limpar o quadro. Não, é fazer pesquisa, mas você vai ser remunerado para isso. Aí você pode ter até o abatimento da faculdade. Na minha, eu tive isso. Eu era bolsa-trabalho de um laboratório de pesquisa e eu tinha um desconto na minha mensalidade. Aí, quando você vai para o mestrado, as bolsas geralmente oscilam de R$ 1.200 a R$ 1.400, né? Aí, digamos que você queira ir para São Paulo fazer o mestrado. Você não vai conseguir com esse valor, porque você não aluga apartamento, casinha das mais furrecas em São Paulo por menos de R$ 2.000. Tá vendo? Então, a bolsa quase não dá para nada. Se você pega um orientador que é um filho da mãe, ele pede que você compre algumas coisas do seu projeto com a sua bolsa. Ou seja, cada reagentinho aí é R$ 500, compra 2, acabou a bolsa. Quando você vai para o doutorado, essa bolsa sobe um pouquinho mais, que pode ir para R$ 2.400 até R$ 4.000, dependendo da instituição. Só que isso faz com que você fique exclusivo da instituição,
entendeu? E assim, é um dinheiro, mas não é um dinheiro que sustenta a casa, você não paga aluguel, então não dá para se viver de pesquisa. E muitas bolsas ofertadas impedem vínculo trabalhista. Então você tem só que trabalhar no laboratório. Qual é o problema? Você vira um rato de laboratório, vira expert, é o cara do laboratório. Você não arruma trabalho em nenhum lugar, porque você não tem experiência profissional, entendeu? Então, assim, as universidades particulares, elas têm uma infraestrutura muito boa no que, né, diz respeito à pesquisa, porque elas investem nisso. Por exemplo, aqui é o CDB, ela é a menina dos olhos no estado, na biotecnologia, na biomedicina, porque ela está investindo muito. Só que você não consegue ter uma ciência se aquilo ali vai dar certo, se aquilo ali não vai dar certo. A Uniderp também tem investimentos. Aparentemente, o CDB parece melhor que a Uniderp. Aí tem a Unigran, que é uma faculdade de gente que trabalha. Né? Ela não é uma faculdade da gurizada, assim, é uma faculdade da galera que rala para estar lá. E ela foi pioneira no estado para trazer o curso para cá. Então, a Unigran não tem investimento para projeto. A UCDB tem, a Uniderp tem, entendeu? Então, assim, oscila muito, oscila muito. Não pensa em fazer uma faculdade pensando no cenário da pesquisa, porque a cada hora muda um cenário, entendeu? Por exemplo, muda o diretor do CNPq. Pronto. E tem muita tendência. Às vezes, aqui no estado, você é professor da universidade, ele é professor da universidade. E ele é amigão do diretor do órgão de fomento. É óbvio que é ele que vai ganhar o recurso. Tem muito disso também. Muito disso. Então, assim, vê o curso, vê as pesquisas que são desenvolvidas naquela universidade, se são pesquisas de ponta, e aposta. Aposta. Você está vinculado a uma universidade pública, não significa que você não pode sair dela para fazer estágio, para fazer pesquisa em outro lugar. Por exemplo, galera que está na Uniderp, galera que está na UFMS, se faz zootecnia, veterinária ou agronomia, consegue quase que 100% estágio na Embrapa. Você estagiar na Embrapa é deixar seu currículo desse tamanho. Todo mundo gosta de aluno que estagia na Embrapa. São alunos disputados pelos professores. A chance de bolsa é quase que 100%, entendeu? Independente da faculdade. É o local que traz o incentivo financeiro, certo? E assim, aqui no nosso estado, a nossa Embrapa é muito forte, muito forte. Então, todo mundo que vaza para fazer estágio na Embrapa, dá certo. Dá certo, certo? Complexo, né, pensar nisso, né? Complexo. Que daí a gente fala assim, putz, eu queria tanto ser pesquisador, mas tá tudo uma merda, né? O que eu faço da minha vida agora, né? Respira fundo e faz. Faz que as coisas vão se ajustando. Ô, Jesus eterno. Pergunte-me. A nossa data mais presencial, você diz? Online foi semana passada, 21/7, mesmo que a gente trabalhou anelídeos. Não, gente, estão doidas? Claro que não, suas doidas. Eu até mandei no grupo de vocês. Quer ver? Isso aí. Ó. Ah, não. Dá para morrer agora? Agora vai ser 1 grau. Tá chovendo. Cara, tá frio, né? Deixa eu mostrar onde tá o litro. Foi, foi anelídeo mesmo, né, gente? Foi. Foi, ó. Ó. Foi. Foi essa fotinha aqui, ó. Lembra? Essa aqui, do dia 1. Do dia 1 não, do dia 21. Eu trabalhei com isso. Aí hoje eu.
certo? Aquela dos grupinhos foi antes, quando a gente voltou. A última aula antes de. Não, foi exatamente, quando a gente voltou. Foi, né? Na porta? Meu pai é eterno. Não tem juiz na cabeça? Afe Maria? Afe Maria? O ruim de estar frio assim é que a gente vem com um monte de casaco, aí a gente fica assim, né? Entra na sala, fica quente, aí você esquenta, aí você vai lá para fora, esfria, esquenta, esfria. Gente, só Deus na causa. Bom, meu povo, é, semana passada a gente fez um cenário grande aí relacionado às características gerais do grupo dos anelídeos. Então, a primeira coisa que a gente viu é que esse grupo recebe esse nome por quê? Porque ele tem anéis, exatamente. Esses anéis, eles também podem ser chamados de metâmeros. Então, muito cuidado. Porque, às vezes, numa questão de vestibular, ele atribui o grupo dos anelídeos como sendo animais metamerizados. Aí você fala, nossa, que coisa estranha, não tem nada a ver, mas é sinônimo, certo? Eu posso falar metâmero, eu posso falar segmento. Só para vocês terem ideia, no grupo dos artrópodes, esses segmentos eles vão ser chamados de tagmas, certo? Então existem várias formas de atribuir um conjunto de complementos do corpo desse animal.
Metâmeros, segmentos, tagmas, todos eles significam a mesma coisa. Só que quando a gente pensa em anelídeo, a gente só pensa em anéis. Então, o corpo é formado por anéis. Ou ele tem segmentos que se assemelham a anéis. Quando a gente trabalha com anelídeos, é comum que vocês vejam dois critérios para classificação. Uma classificação que a gente chama de segmentação homônoma, e também uma segmentação que a gente chama de heterônoma. Muito bem. O que significa? Quando eu tenho uma segmentação homônoma, todos os anéis que compõem o corpo do animal, eles são iguais. Então, eu não consigo fazer distinção de onde começa o animal, de onde termina o animal. Quando a gente tem uma segmentação heterônoma, eu tenho segmentos que são diferentes. Só para vocês terem ideia, como o vestibular é sem vergonha. A UFGD, uma vez, jogou uma questão, o vestibular da GD é muito zoado, né? Mas já teve épocas muito piores. Aí o que aconteceu? Ele jogou uma questão falando que os cordados, que somos nós, possuíam segmentação heterônoma. Aí você falava, nada a ver, tá errado. Por quê? Porque quem tem segmento é invertebrado, mas não. A questão estava correta e eles atribuíam como segmentos as estruturas que faziam composição da estrutura corporal. Então a gente não tem cabeça, tronco e membros. Cabeça é de um jeito, tronco é de outro e membros são de outro. Então uma segmentação diferenciada. Olha que saco. Então associem que a segmentação ela tem a ver com uma relação de divisão corpórea, ou seja, o animal apresenta divisão corpórea e cada segmento que compõe esse corpo é diferente um do outro, ok? As minhocas, elas são seres evoluídos, caracterizados como vermes, não por serem do mal, mas sim por terem um formato vermiforme. O fato da gente trabalhar a minhoca como sendo verme tem a ver com a sua forma, somente isso. Então, é a forma do animal que caracteriza essa denominação como sendo vermiforme. De aspectos diferenciais que a gente viu na semana passada, vimos que eles são triblásticos, como qualquer outro, simétricos bilateralmente, mas é o primeiro grupo que surge aquela estrutura importante chamada de celoma. Então, a partir daqui, todo mundo vai ter celoma. Diga. Heterônoma. Por mais que a gente pense que eles são iguais, eles têm a cabeça diferenciada, o clitelo, que é essa estrutura maior no corpo, que é a região associada à reprodução, a sanguessuga, ela tem ventosas, então ela tem partes do corpo que são diferentes, certo? E os polipetos, que são aqueles neréis que lembram as lacraias da água, totalmente diferentes, certo? E quando, pessoal, a gente pensa no anelídeo, pensar no celoma é literalmente fazer a associação com o sistema circulatório. Lembra que é a grande novidade do grupo, a presença de um sistema circulatório no qual o sangue circula por vasos. É estranho pensar que minhoca tem coração, né? Fala, nossa, a minhoca tem coração. Ela tem artéria, ela tem veia. Um bicho sem graça daquele e é dotado, né, de um sistema circulatório totalmente completo. Mas uma coisa que muda um pouquinho no quesito da reprodução desses animais, que a gente tem que trabalhar de forma independente, é o fato de ainda conseguirem se reproduzir de forma assexuada. Qual que é a vantagem? Aqui, rápida, né? Então é uma reprodução bem rápida, o que configura, né, uma velocidade de reprodução para esse animal. E no quesito de reprodução sexuada, a gente tem aí duas diferenças, muito cuidado.
Os poliquetos, que são os neréis, aqueles animais da água, eles são dioicos. Então, significa que eu tenho macho e fêmea, ou seja, fêmea e macho aqui, perdão. E isso é muito bom para o animal, porque agora ele começa a apresentar dimorfismo sexual. Eu não quero que os animais sejam iguais, eu quero que os animais eles sejam diferentes. No entanto, as minhocas, que são os oligoquetas, e as sanguessugas, que são os irodíneos, são hermafroditas. O fato de ser hermafrodita faz com que esse animal seja chamado de monóico. Isso aqui não é bom. Por que, que não é bom? Porque a chance da autofecundação é muito grande. Se ele autofecunda, ele reduz a variabilidade genética. No entanto, o que, que ele faz? Embora ele seja hermafrodita, ele tem um aspecto associado chamado de fecundação cruzada. O que, que é essa fecundação cruzada? Um animal acasala com outro animal e os dois animais engravidam. Isso garante a variabilidade genética, porque eu vou ter troca gamética entre duas estruturas diferentes, certo? E as minhocas e as sanguessugas, elas têm uma região muito mais elevada na estruturação do seu corpo, que vai ser chamada de clitelo, e essa região vai ser responsável, então, pelo processo da reprodução. Ah, mas os poliquetos não têm clitelo? Não, porque eles são dioicos, eles são macho e fêmea. E aí o clitelo, ele só vai ser uma estrutura presente nos animais que são hermafroditas, ou seja, monóicos, ou seja, apresentam num único indivíduo as duas estruturas sexuais. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Qual que é o próximo grupo que a gente vai ter? Professora, Fala, Henrique. pediram para a senhora mandar foto. Mando sim, pode ficar tranquilo. Qual que é o próximo grupo que a gente vai ter? Depois dos anelídeos. Moluscos. Com base nessas características que a gente viu da aula passada e da aula de hoje, o que será que vai mudar lá nos moluscos? Primeiro, quem são os moluscos? Vão viver na água? Só na água? Hã? Mas não tem lesma da água? Sim ou não? Aí ela fica migrando da água para a terra? Sim, não, não necessariamente e não. Então, significa que o próximo grupo a gente tem que prestar algumas atenções. Até aqui a gente tem vermes, lateumintos, nemateumintos e anelídeos. Próximo grupo não é verme. O próximo grupo é o primeiro grupo que vai apresentar a estruturação corpórea. Quem são eles? As lesmas, os caracóis e os caramujos. Segundo grupo, as ostras, os mariscos e os mexilhões. Terceiro grupo, as lulas e os polvos. Ou seja, a gente tem animal muito diverso. E aí significa que aparece uma estruturação corpórea. Então, os animais, eles saltam, porque surge cabeça, pé e massa visceral. Então, a gente chegou até aqui para agora sim o corpo começar a ter forma. E aí, depois de moluscos, a gente entra num grupo conhecido como artrópodes. Ou seja, olha o tchan da evolução que está acontecendo. E o que, que o caracol e o caramujo têm em comum? Concha. O que, que essa concha está representando para esse grupo? Proteção. Se ela está servindo de proteção, ela está atuando com uma função. Qual é essa função? Não. O que, que a concha seria para o animal? Não, não é a casa, porque nem todo mundo tem concha. Não, o esqueleto.
Muito bom. Então, quando a gente pensa que esses animais eles estão evoluindo, vocês concordam comigo que esses animais eles estão muito frágeis, muito vulneráveis na natureza? Se a gente pisa neles, a gente esmaga eles. Se não surgir uma estrutura de proteção das estruturas internas, a evolução não acontece. Então, o molusco ele dá um salto para o aparecimento do esqueleto. E aí eu vou ter o esqueleto nos caramujos, nos caracóis, um duplo esqueleto nas ostras, nos mariscos e nos mexilhões, que é aquela conchinha, e polvo e lula, tem esqueleto? Tem concha no polvo e na lula? Uma concha interna em quem? Na lula. Lembra, o polvo ele tem a cabeça mole. A lula, ela tem a cabeça dura. E aí, aquela cabeça dura significa que ela tem uma estrutura interna de proteção, que é um esqueleto, que a gente chama até de pena. Então, o molusco, ele é o salto para que o esqueleto apareça. Aí vem artrópodes. Qual que é a característica que marca o grupo dos artrópodes? Um esqueleto externo. Em um ou em todos? Todos. Então, eu preciso dos moluscos para que o esqueleto comece a dar sinal de vida e aí sim apareçam os artrópodes, certo? Até aqui tudo bem? Tudo bem, sem problemas? Aqui, toda vez que a gente pensa em anelídeos, vocês têm que associar que os anelídeos eles têm uma importância ecológica. A importância ecológica deles se pauta no fato deles respirarem pela pele. Todo animal que respira pela pele é um bom o quê? Bioindicador. Que outra característica eu poderia usar com o cenário de bioindicação que não a respiração cutânea? Não. Que outra coisa que existe, ou outra funcionalidade do animal que existe, que a gente pode falar, acho que esse bicho é um bom bioindicador. A gente não fala que é perigoso comer ostra? Por que é perigoso comer ostra? O que a ostra faz? Ela filtra. Então, os aspectos associados à bioindicação, eles são respiração cutânea e filtração. Animais filtradores são bons bioindicadores, porque qualquer coisa que exista no ambiente, ele assimila, certo? Isso existe nos moluscos, eles também vão atuar no quesito da bioindicação, por conta da respiração cutânea também, certo? Para a gente poder aí chegar de forma satisfatória no grupo dos artrópodes. Beleza? Amanhã entramos em moluscos e a gente vai ficar um tempo neles. Sabe por quê? Porque existe uma evolução dentro do próprio grupo. Tem um grupo aí que é mais evoluído, que é o grupo dos polvos e das lulas. Por quê? Mas o polvo não tem. O sistema nervoso começa a melhorar muito lá. Vocês sabiam que o polvo ele tem olhos iguaizinhos ao nosso, inclusive com cristalino? Ou seja, o nosso cérebro só está no meio da nossa cabeça graças à evolução dos moluscos. Então, a evolução dos moluscos ela foi necessária para que a gente conseguisse concentrar as células nervosas na nossa região cerebral. Olha isso, gente. Não dá para acreditar, né? Então, moluscos, a gente ainda fica um tempinho a mais nele, por conta que ele faz 2 braços de evolução. Certo? Beleza? E finish. Finish. Galera de casa, tudo bem aí? Dúvidas? Nops? Tudo certo. Professora, só não esquece de mandar a foto, por favor. Não, a gente consegue se camuflar. Você bota uma roupa militar, você tá camuflado. Aham. Não, não. É que a camuflagem, ela não é uma estratégia evolutiva. A gente tem outras estruturas que possibilitam a nossa proteção.
corre, a gente enxerga muito bem. A gente tem uma flexibilidade muito grande de estruturas que possibilita, por exemplo, você subir numa árvore. Então, a gente tem outras coisas que são muito melhores na fuga dos predadores. E a gente tem inúmeros predadores. Dependendo do ambiente que a gente está, a gente é super predado. Por exemplo, você vai para um Pantanal, você é totalmente vulnerável, até para as piranhas. São animais muito primitivos evolutivamente, né? Se for levar em consideração nós mamíferos. Mas a gente nada, a gente é racional. O fato do ser humano ser racional já mexe em todo o aspecto evolutivo. É o único grupo, único grupo. Entendidos? Uma característica acaba compensando a outra quando ela desaparece. Certo? Fala! Não, o que acontece é que os cursos, eles têm uma matriz curricular que é comum, certo? Independente da região. Aí são as regiões que vão determinar as particularidades. Por exemplo, você vai fazer biologia numa região costeira. Você certamente vai ter biologia marinha como uma disciplina dentro da grade curricular. Se você fizer biologia, por exemplo, aqui, você vai ter biologia do Pantanal, né? Uma ecologia muito forte dentro do nosso bioma pantaneiro. E aí são as particularidades da região que vão acrescentar disciplinas regionais, mas há uma matriz curricular comum a todos os cursos. Hã? Ah, você tem que escolher. Porque a linha de atuação é totalmente diferente, totalmente diferente. Quem faz biologia marinha tem um cenário de atuação muito restrito, né? Muito restrito. Quando você trabalha com aspectos relacionados à região continental, o continente como um todo, você tem uma abrangência maior de possibilidades do que uma restrição litorânea. E você disputa com o oceanógrafo, entendeu? Aí tem que ver qual que é a vantagem de você fazer biologia marinha. Porque às vezes você pode fazer uma biologia e faz uma pós-graduação em biologia marinha. Aí tudo bem, certo? Gente, beijocas, até Professora, amanhã. Ah, a foto.
Bom dia, segundo ano. Dia. Tudo bem? Ô, Pedro, vou precisar da projeção para compartilhar a tela com eles. Eu acho que fica melhor. Gente, eu vou usar a apostila 3 um pouquinho. Depois vou passar o tema. Tá? Estão vendo o compartilhamento dessa folhinha aí? Quem está em casa? Vendo? Professora, o seu chat está desatualizado. Tem que descer um pouco. O que é? Eu não entendi, Henrique. O seu chat, ele tá para cima. A Ana. Ah, tá, agora que eu vi. A Ana falou na segunda, Vinícius. Aí ela ficou de falar com você, aí hoje ela não falou nada. Eu passei o tema lá. Gente, na aula passada, eu falei sobre. Porque, assim, essa apostila, finalmente ela vai começar a discutir dissertação argumentativa, tá? E aí, na aula passada, a gente começou a ver sobre tópico frasal, que é esse capítulo aqui. Lembra lá do Coringa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, nós fizemos juntinhos. Teve até a colaboração do pessoal aí do online, aqui do presencial, quem estava naquela semana, né? Dos parágrafos que nós fizemos sobre trânsito, refugiados, e acho que fizemos um sobre corrupção, manifestações. Eu sei que a gente só não fez esse da microcefalia, o restante nós fizemos. Aí, eu vou fazer com vocês agora os exercícios da 69, a gente vai fazendo junto aqui, vou ler e tal. E aí, vou finalizar esse capítulo. E no próximo tempo, eu passo o tema da R1, que eu já passei lá no B. Então, vamos lá. Aí está na projeção o tema, aí fica mais fácil de vocês visualizarem. Então, lá na página 69, você tem 3 textos aí, texto A, B e C, e ele pede para você identificar o tópico frasal. Então, vamos relembrar o que é tópico frasal.
é uma frase núcleo que vai nascer do projeto de texto, tá? Deixa eu tentar resumir o que é isso. Vamos pensar no tema de hoje. Só para a gente retomar esse conceito antes de começar os exercícios. A gente vai falar de tópico. Vou colocar grande aqui. Por que esse negócio não brilha? Tópico frasal. Hoje o tema é cibercondria, um tema bem fácil. Não, a pesquisa, isso, está associada à automedicação, claro, mas, sobretudo, ao uso de pesquisas via internet ou até essa comunicação com outras pessoas sobre determinadas doenças. Ah, tô com uma dor de cabeça. Você digita lá no Dr. Google, aí ele já diz que você tá com câncer, né? É mais ou menos assim. Então, as pessoas, às vezes, tomam medicações de forma errada, sem prescrição médica, né? As pessoas utilizam mecanismos de troca de medicamentos, por exemplo. Ah, semana passada meu vizinho teve a mesma tontura que eu e ele tomou tal remédio. Sobrou 3 cápsulas, aí você vai lá e toma, entendeu? Então, esse uso frequente da automedicação e também da busca pelas pesquisas, né? Isso está relacionado ao ato de ser hipocondríaco, por exemplo. O brasileiro, sempre na mochila, tem um remedinho, né? Na sala de aula isso é muito comum. Às vezes o colega diz, eu tô com uma dor de cabeça. Aí alguém já abre a mochila, eu tenho não sei o quê, toma aí. Entendeu? Você nem sabe o que você está tomando, mas está tomando. Sem contar que hoje as farmácias, elas são quase um shopping center. Então você vai passando ali, principalmente naquela parte do caixa. Aí você passa pelos analgésicos. Anador, Doril, Dorflex, paracetamol, Tilenol, todos os óleos do universo, aí você sai catando um de cada, né? Um de cada, como se aquilo fosse chiclete. E toma de forma desregrada. E não só isso é vendido na farmácia sem receituário, como anti-inflamatório, que é o próprio ibuprofeno, nimensulida, que às vezes vocês tomam para dores de garganta, que é muito comum. Não que você não possa tomar, mas assim, é sempre importante, né? Tomar uma vez ou outra é uma coisa, mas é sempre importante consultar um médico, porque os danos podem ser graves, inclusive você pode mascarar uma doença. Às vezes você acha que está resfriado, e aí você está com sinusite, ou você acha que está não sei o quê, você está alérgico, né? Para vocês terem uma ideia, o percentual de pessoas que morrem de intoxicação anualmente no Brasil é super alto. Depois eu vou mostrar para vocês os dados. Então, não é nada, assim, não é uma bobeira, uma brincadeira, né? E as farmácias, elas são um comércio. Então, elas de fato querem vender. O negócio é tomar o chá que a avó dá. Vai saber o que tem no chá também, né? As vovós colocam um monte de coisa. Um pouquinho disso para não sei o quê, um pouquinho daquilo. Vira uma poção mágica, né? Então, para você ter uma ideia, o protocolo COVID, né? Chá de boldo, litros de vitamina C, vermífugo, teve de tudo, né? Mas muita gente tomou isso. Eu conheço pessoas que tomaram isso durante meses, tiveram COVID e foram, inclusive, entubadas. Então, não dá para dizer que deu certo, né? Que funciona. Cientificamente, isso não é comprovado. Então, dá para a gente discutir essa questão da ciência também. Então, eu vou colocar aqui cibercondria no Brasil. Está relacionada ao comportamento. A esse comportamento essa atitude de achar que tem alguma coisa, de buscar alguma coisa, aí no caso na internet. Aí faz de conta, né? Faz de conta não, esse é nosso tema.
Aí vamos supor que eu vou escrever sobre ele agora. Aí, lá na minha tese, que é o primeiro parágrafo de argumento, eu vou pensar num argumento 1 e num argumento 2. E aí, desses argumentos, que é o meu projeto de texto, que vai nascer o tópico frasal. Deixa eu colocar aqui, projeto de texto, inserir um quadradinho. Vamos supor que no argumento 1, eu vou falar dessa questão do hábito, do costume, de automedicar-se, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. No argumento 2, eu vou falar da ausência de uma fiscalização efetiva. Porque as farmácias, elas precisam passar de forma recorrente por fiscalizações, né? Não necessariamente. Aqui no caso, o meu parágrafo, pensando no projeto, eu coloquei só as causas e aí eu ia explorar a consequência no argumento. Mas pode ser um parágrafo só de causa e um só de consequência. Mas no mesmo parágrafo eu posso ter causa e consequência e depois causa e consequência. Pode. Eu acho mais fácil, senão os parágrafos ficam muito curtos. Entendeu? Aí tá, faz de conta que isso aqui vai aparecer lá na minha tese. Deixa eu inserir um outro treco aqui. Esse negócio aqui. Mais um. Aqui. Tá? Agora eu vou elaborar o tópico frasal. Tópico frasal. O que acontece? O tópico frasal, como o nome já diz. Não consigo achar régua nessas folhas daqui, fica tudo zoado. O tópico frasal é uma frase núcleo. Isto é, um resumo do que será desenvolvido no parágrafo de desenvolvimento. Vou colocar 2 vezes desenvolvido, no parágrafo de argumentação. Ponto. Vamos lá, argumento 1, vamos fazer a frase. Ó, hábito e costume. Vou colocar um conector, sei lá, a priori, vírgula. Faz de conta que é meu argumento 1. Tudo não faz de conta. Vou pintar aqui, vou colocar no automático, que tá tudo azul, tá ruim. Vou subir esse treco aqui, tá? E respeita quem tá em sala, que o negócio tá lá embaixo.
É para ser uma frase, virou um parágrafo, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Deixa eu ver o que eu escrevi. A priori, é válido ressaltar que a sociedade, muitas vezes, recorre aos antigos mecanismos para automedicar-se, a saber, receitas e chás. Como também, hoje, buscam informações no Dr. Google. Buscar, não é buscar mesmo, foi o que eu pensei. O Dr. Google é uma alternativa frequente. E daí você vai começar a escrever, sei lá, dessa forma, não sei o que, 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 não sei o que. Isso aqui, então, até aqui, seria o meu tópico frasal. Ficou grande, tá? A ideia era que ele ficasse menor. Assim, 2 linhas, né? Não sei aí no caderno de vocês se não deu até mais. Mas aí se ficasse até aí, para automedicar esse ponto, eu só poderia falar dos antigos mecanismos, eu não poderia falar da tecnologia, que é o acesso ao Google. Eu não poderia argumentar, ia fugir do meu tópico frasal. Eu pensei em parar aqui, pensei. Até a ideia das receitas e chás. Mas daí eu não conseguiria abordar o viés tecnológico, que hoje passou a ser uma ferramenta prática para isso. Não, mas não estou falando do tamanho no sentido do período em si, na questão gramatical. Estou falando do tópico mesmo, da funcionalidade dele. Ele ser um pouco mais curto para ser mais preciso, direto. Um resuminho. Vou tentar fazer um menor agora. Aí faz de conta que esse aqui é o A2. Vou colocar um outro conector de continuação. Sei lá. Além disso. Ou outro sim, ou ademais, tá? Poderia ser qualquer outro conector. Vou vir aqui, tá? Pensei, aqui ficou menor, ó, aqui ficou bem melhor. Assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Faz de conta, aqui ficou bem melhor o meu tópico frasal, ficou menorzinho. O objetivo que a gente quer realmente. Além disso, a escassa fiscalização nas drogarias fomenta a venda indiscriminada de fármacos, que é o que eu vou discutir, ó, a ausência de fiscalização efetiva. E aí eu vou argumentar isso, blá, 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 a retenção de receita, né? O Brasil, há cerca de 10 anos, e para você comprar um antibiótico, só com receituário médico, e além, né, de medicamentos como antidepressivos e outros tantos aí, só com receituário realmente. Mas a gente sabe que existem, com certeza, com certeza. Uhum. Exatamente. Sim. Eu já ouvi isso de médico. Ah, você não conhece nenhuma farmácia que pode vender para você? Sem receita, não sei o quê. Absurdo. Bom, era só para reforçar, então, a definição de tópico, tá? Deixa eu pintar ele aqui. Vermelho. Vamos lá. Agora a gente vai para a página 69. Agora sim. Vocês estão copiando? Eu posso começar a ler? Não posso? Tem que esperar? E aí?
semana que vem. Ó, questão letra A. Identifique e escreva o tópico frasal de cada parágrafo. Geralmente, o tópico frasal, gente, ele vai aparecer no início do parágrafo, né? Esses parágrafos aqui, eles não são parágrafos argumentativos. Eles são parágrafos, são trechos de reportagens. Tanto é que esse primeiro é da revista Marie Claire, o segundo é da Época, o terceiro é do site Brasil Escola. Então, não são parágrafos necessariamente argumentativos. Mas vamos dar uma lida. Há mais liberdade no dinheiro. Resume Edneide, uma das entrevistadas de Valquíria, residente em Pasmadinho, no Vale do Jequitinhonha. As mulheres são mais de 90% das titulares do Bolsa Família. São elas que, mês a mês, sacam o dinheiro na boca do caixa. Edneide traduz o significado dessa opção do governo por dar o cartão do benefício para a mulher. Quando o marido vai comprando, ele compra o que ele quiser. Se eu for, eu compro o que eu quero. Elas passaram a comprar Danone para as crianças e a ter direito à vaidade. Valquíria testemunhou mulheres comprando batons para si mesmas pela primeira vez na vida. Finalmente, tiveram o poder de escolha. E isso muda muitas coisas. Qual é o tópico frasal? Lembrando que esse parágrafo fala dos benefícios assistencialistas. Questão número 1, letra A. Responda um de cada vez para não ficar tumultuado. É brincadeira. Qual é o tópico? O que vocês acham? O que resume essa ideia? Isso mesmo, Henrique. Há muita liberdade, há mais liberdade no dinheiro. Há mais liberdade no dinheiro. Para pessoas com preguiça, é só sublinhar. E a B? Vamos lá para B. O que nos tornou humanos? Até pouco tempo atrás, havia poucas teorias para explicar o salto evolutivo que conferiu a nossos ancestrais a capacidade de raciocinar. O polegar opositor era uma candidata. Deu a um grupo de hominídeos a chance de fazer movimentos de pinça, com os quais pôde produzir ferramentas. Outra tese era a linguagem. A possibilidade de falar nos fez criar símbolos, a essência de uma cultura. Uma terceira teoria era a vida em grupo. A necessidade de memorizar rostos e saber quem era fiel, quem traía, quem estava acima ou abaixo na hierarquia social, teria dado origem à nossa inteligência. O que nos tornou humanos? Casal. Não necessariamente. Aqui ele está aparecendo no início, mas às vezes ele pode aparecer no meio do período. Tem muitas redações que você não encontra necessariamente no começo. Mas, assim, o fato dele estar no começo também facilita o processo de organização da estrutura do texto. O amor líquido vivido atualmente mostra o enfraquecimento de sentimentos importantes na conduta humana. O namoro virtual é um exemplo que retrata bem a ausência de valores que eram indispensáveis para um relacionamento entre duas pessoas. Possa ser que duas pessoas que se conheçam através de um namoro virtual passem a se encontrar pessoalmente, tendo um relacionamento duradouro. Porém, em muitos casos, as relações virtuais são camufladas por personalidades falseadas de amizade ou amor.
O amor líquido, isso mesmo. O amor líquido vivido atualmente mostra. Vivido atualmente mostra, e não vou digitar mais, vou pôr o acento no líquido aqui. Blá, 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 vai até humana. Tudo bem aí em casa? Querem perguntar alguma coisa? Beleza. Ó, ele pergunta na questão 2, que tipo de tópico frasal há em cada parágrafo. O tipo é assim, a característica que ele carrega na frase. Se é uma citação, se é uma interrogação, se é uma declaração, se é uma exclamação, o que é isso? Entendeu? Geralmente, para o Enem, os tópicos frasais que são frases declarativas, que é o que eu fiz, tanto no exemplo do A1 quanto no exemplo do A2, eles são mais fáceis, tá? E mais comuns também. Então vamos dar uma olhada. Na letra A, ele pede a classificação, né? Na letra A, há mais liberdade no dinheiro. Então é uma citação. É a fala da tal da Edneide. Letra A, usaram uma citação. Uhum. Sim. Na B, o que nos tornou mais humanos? Interrogação. E na C, o amor líquido vivido atualmente mostra o enfraquecimento de sentimentos importantes na conduta humana. Exatamente. A declaração. E a frase convencional. A frase afirmativa, né? Vou colocar aqui. Vocês que estão em casa estão tomando chocolate quente? Conta aí pra gente. Não? Estão perdendo tempo. Café? Não, mas eu queria, Pro. Eu também quero um chocolate quente. Muito bom. Gente, eu quero 3. Eu disse 3. O mal, hein? Credo. O teclado. Eu tô usando de cima. Você fala esse aqui ao lado? Olha lá. Ah, parou. Ufa. Peraí, gente, auxílio aqui de uma TI. Coloca aqui, vamos ver.
Bom, gente, a aula acabou. Não, tô brincando. Questão 3, ó. Observe como cada parágrafo foi desenvolvido. É possível desenvolver outro parágrafo com base no tópico frasal? Por exemplo, nesses tópicos frasais que nós destacamos aqui, há mais liberdade no dinheiro, o que nos tornou. Ah, tá. O que nos tornou humanos, o amor líquido, não sei o que lá. Eu consigo, por exemplo, criar. Letra A, né? Citação. Arrumei, Henrique. Eu consigo criar um outro texto com base nesses tópicos? Por exemplo, eu peço para você continuar aquilo ali, ó. O que nos tornou humanos? Você consegue fazer um texto, um outro próprio? Sim, com certeza. Sim, é possível elaborar argumentos com base nos tópicos frasais já propostos. Aí ele diz assim: faça um exercício de forma coletiva, procurando desenvolver não sei o que lá. Não, a gente não quer fazer de forma coletiva, vamos para 4. Estudante pergunta tema da redação do Enem ao ministro da Educação. Em seu Facebook, Renato Janine Ribeiro informou que não sabe o assunto que será cobrado e sugeriu ao internauta que estude e pratique ética. O internauta recorreu ao Facebook do ministro Renato Janine para tentar desvendar um dos grandes mistérios do Exame Nacional do Ensino Médio, o tema da prova de redação. Em mensagem reservada, ele indagou o ministro se poderia adiantar o assunto que será cobrado na prova. O titular da pasta reproduziu a pergunta em seu perfil, ressaltando que fez questão de respondê-la. Boa noite, ministro. Eu já estou estudando há algum tempo para o Enem e estou pensando em alguns temas que podem cair na redação. O excelentíssimo não poderia me informar algo sobre? Ficarei muito agradecido. Estude ética, muita ética, e pratique, sugeriu o ministro ao ousado estudante. O post teve mais de mil compartilhamentos e 5,8 mil curtidas até amanhã desta quinta-feira. O ministro informou que não tem conhecimento do tema da redação e reforçou que estudar ética foi apenas uma sugestão que deu ao internauta, o que não quer dizer que será a discussão da prova. O Enem 2015 ocorrerá em 24 e 25 de outubro e o tema foi feminicídio. O texto anterior é jornalístico e tem caráter informativo. Nesse gênero, a estratégia de construção textual tem suas peculiaridades. Identifique no texto o tópico frasal de cada parágrafo. Qual é a função em cada um deles? Então, tá. Parágrafo 1, o tópico frasal. O internauta recorreu ao Facebook para tentar desvendar o tema da redação. É esse começo aí. Um internauta. Blá, 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 blá. Não vou copiar tudo, não. Vamos pro 2. Vamos achar o 2. Post teve mais de 1.000 compartilhamentos. Não, essa parte do percentual não é o tópico frasal. Seria aqui, ó. O ministro informou que não tem conhecimento. O ministro informou que não. E não, blá, 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 blá.
Qual a função? Aqui, a função seria a classificação, tá? Que é o que a gente fez lá naquela questão 2. Em ambos, a função é declarativa. Declaração aqui também. Declaração. Por isso que eu tô querendo ficar afônica. Era só o que me faltava. Qual seria a intencionalidade do jornal ao publicar essa notícia? Noticiar um fato incomum. Noticiar um fato incomum. É toda hora que alguém pergunta qual é o tema do Enem, assim, né? Enfim, chamar atenção, tem um caráter de... Por que não de informar também, né? Agora nós acabamos, gente. Muito obrigada, até daqui a pouco no próximo tempo. Quem é da sala, aguarda um pouquinho, eu já libero. Um minutinho.